Já parou para pensar que tudo ao nosso redor está sempre fluindo, sempre se transformando? Essa ideia de que nada permanece, de que tudo é impermanente? Bom, essa é uma das questões mais antigas e mais profundas da filosofia. De onde a gente veio, para onde a gente está indo e o que significa viver num mundo que literalmente não para um segundo. Então vamos mergulhar de cabeça nessa jornada para entender a mudança. Seja bem-vindo! Hoje vamos ver o conceito de mudança. E aí, tá gostando do conteúdo? Então bora pensar um pouco mais. Para começar essa nossa conversa, a gente vai lá para a Grécia Antiga encontrar um filósofo pré-socrático chamado Heráclito. Para ele, a única coisa que não mudava na realidade era a própria mudança. Meio paradoxal, né? Mas a ideia é que o fluxo é a única constante. E essa é talvez a frase mais famosa dele. O que ele queria dizer com isso? Pensa só, o rio, o lugar, pode até parecer o mesmo, mas as águas que estão correndo nele, elas estão sempre se renovando, nunca são as mesmas. É uma metáfora poderosa para a nossa realidade. Tudo está sempre num estado de vir a ser, de se tornar outra coisa, a todo instante. E o mais interessante aqui é como essa ideia de mudança mexe com a gente, né? De um lado a gente tem Heráclito, que ficou conhecido como o filósofo que chora. Ele olhava para essa impermanência e sentia uma angústia, uma tristeza por tudo que se perde no tempo. Do outro lado, a gente tem Demócrito, o filósofo que ri. Ele também via mudança, mas acreditava que por trás dela existia uma ordem, uma estabilidade nos átomos. A mesma realidade, mas duas reações completamente opostas. A tristeza pela perda ou a alegria por encontrar uma ordem escondida. Mas olha, não vai pensando que para Heráclito a mudança era só uma bagunça, um caos total. Muito pelo contrário. Ele via uma ordem por trás de tudo. O fogo, para ele, era o elemento perfeito para representar essa transformação constante, que consome e cria ao mesmo tempo. E essa transformação toda seguia um logos, sabe? Uma espécie de razão universal, uma lógica por trás do movimento. E a gente vê isso claramente nos ciclos da natureza, como as estações do ano, as fases da lua, tudo mostrando que existe uma ordem dentro da própria mudança. E essa noção de ciclo nos leva a um símbolo que é uau, super poderoso e universal. O Ouroboros, essa imagem da serpente mordendo a própria cauda, que a gente encontra em várias culturas ao redor do mundo, representa exatamente essa ideia de um tempo cíclico. Um tempo onde o fim é sempre um novo começo. A história se repete de novo e infinitamente. Então, se Heráclito meio que abraçou o fluxo, Aristóteles chegou para tentar entender e organizar a coisa toda. Ele não se contentava em só dizer, tudo muda. Ele queria saber como e por que as coisas mudam. Ele queria um sistema. E para explicar a mudança, Aristóteles teve uma sacada genial, os conceitos de potência e ato. Pensa comigo, uma semente de carvalho é um carvalho em potência. Ela tem todo o potencial para se tornar uma árvore, certo? Mas, para isso acontecer, ela precisa da ação de coisas que já existem em ato, como o solo, a água, o sol. Quando a semente finalmente vira uma árvore, a sua potência foi realizada. Ela se tornou um carvalho em ato, simples e brilhante. Só que aí surgiu um problema lógico de quebrar a cabeça. Se toda a transformação de potência para ato precisa de um ato anterior para acontecer, tipo o marceneiro que já existia em ato para fazer a mesa, essa corrente de causas não pode voltar para sempre, né? Em algum momento, qual foi o primeiro de todos? Onde tudo isso começou? A solução de Aristóteles para esse problema foi o que ele chamou de primeiro motor imóvel. Tinha que existir um ato puro, algo que sempre existiu em ato, sem nunca ter sido apenas uma possibilidade, um potencial. Uma causa primeira que não foi causada por nada antes dela. E que deu o pontapé inicial em toda a cadeia de movimentos do universo. Uma origem que não tem origem. Agora, vamos dar um salto no tempo para ver como o pensamento cristão, especialmente com um gigante como Tomás de Aquino, pegou essas ideias gregas e deu uma repaginada, adaptando tudo para uma nova visão de mundo. E aqui, a coisa muda de figura. Aquela ideia antiga de um tempo cíclico que fica girando em círculos é substituída por um tempo linear. Agora a história tem um começo bem definido, a criação, o meio, que é a história da humanidade, e um fim, com um propósito claro, a salvação. O tempo não é mais um círculo que se repete, mas uma flecha que avança em direção a um alvo. E para juntar essas duas visões, surge uma imagem fantástica, a espiral. Pensa bem, essa visão reconhece que os ciclos existem, claro, nascimento, morte, as estações do ano, mas agora esses ciclos não estão mais girando no mesmo lugar. Eles estão subindo, avançando dentro de uma trajetória maior, que tem uma direção
e, o mais importante, que tem esperança. E com tudo isso em mente, a gente aterrissa na era moderna para encarar um dos desafios mais radicais já propostos, o eterno retorno de Friedrich Nietzsche. E é super importante entender uma coisa aqui. Isso não é uma teoria sobre o universo, tá? É um experimento mental, uma pergunta pessoal e muito, muito profunda. A pergunta é exatamente essa. E se alguém tivesse que reviver esta mesma vida igualzinha, com cada alegria, cada dor, cada erro, cada acerto, de novo, e de novo, e de novo, para toda a eternidade? Qual seria a reação? Para o Nietzsche, a primeira reação da maioria das pessoas seria de puro pavor, de desespero. Imagina só repetir as mesmas falhas, as mesmas dores para sempre. Ele chamou isso de o horror da existência. A única saída seria se tornar tão forte a ponto de amar o próprio destino, o famoso amor fati, e conseguir dizer um sonoro sim para essa repetição eterna. Ufa! Então a gente já passeou pela mudança como fluxo, depois como um processo organizado e agora como um desafio existencial. Para a gente amarrar tudo isso, vamos voltar para uma definição que é de uma simplicidade genial. Aristóteles, de novo, definiu de um jeito brilhante essa relação: o tempo e a mudança são unha e carne. Um não existe sem o outro. Pensa bem, se absolutamente nada mudasse, a gente sequer perceberia o tempo passar, né? É a transformação das coisas que nos permite medir a passagem dele. E aqui a gente chega no ponto central. A forma como o tempo é visto, seja como um círculo ou como uma linha, pode mudar radicalmente o jeito que a gente vive. Na visão circular, um erro pode parecer menos grave, né? Ah, se eu errar, tenho outras vidas para corrigir. Só que isso pode acabar tirando valor no momento presente. Agora, na visão linear, cada segundo é único, é transcendente e irrepetível. Cada ação tem um peso enorme, porque só acontece uma vez. E isso, em vez de levar ao desespero, pode levar a uma valorização profunda de cada instante, a uma vida com mais propósito e esperança. Se fez sentido para você nosso esforço, dá um like no vídeo. E lembre-se, nessa jornada não convém estarmos sós. Por isso, compartilhe e traga mais pessoas para a trilha certa. A trilha certa.